E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrez. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que eu vou trazer mais uma peleia daquelas jogada no match entre Luiz Paulo Supi e Magnus Carlsen. Nem tudo foram flores nesse confronto. Como vocês sabem, quando tu joga contra o melhor da história, sempre pode dar algum problema. O Magnus tem 3.209 de rating no chess.com e hoje eu vou trazer uma partida que resume um pouco das dificuldades de jogar contra um jogador tão forte e terrível como esse norueguês. Malandro, atrevido, por muito chamado até de safado. Não tem problema. Vou trazer aqui mais uma partida desse confronto e comenta aí embaixo. Rafael, traga todas que eu posso preparar aqui nos próximos dias. Agora, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta. E o xadrez sempre será agora. E antes de soltar pra essa partida inacreditável, tu quer evoluir no xadrez com um dos maiores treinadores de xadrez do Brasil? Então essa é a grande chance de aprender diretamente com o grande mestre André Diamante. O Diamante é treinador da equipe olímpica brasileira e criador do curso Aprenda Xadrez. Um treinamento que vai te levar para o próximo nível. Seja você iniciante, intermediário ou avançado. Lá tu vai aprender combinações de ataque no xadrez, treino de finais, estratégia, aberturas e armadilhas, finais de torres, momentos críticos e tudo o que tu precisa para evoluir no xadrez, seja como um hobby ou para resultados em torneios. E para ter acesso à plataforma é muito simples. É só clicar no link que está aqui na descrição e escolher um dos 3 planos, o mensal, o trimestral ou o anual, aquele que se encaixa melhor no teu orçamento e na tua agenda. Agora, não perde essa oportunidade para atingir o teu próximo nível no xadrez, porque isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas vinha a locomotiva brasileira Luiz Paulo Supi contra o terrível, perigoso e fortíssimo Magnus Carlsen. Nessa partida inesquecível, o Supi começou, foi com ele mesmo, olha lá. Equatrino favorito de Bob Fischer, e tá lá uma escandinava. Assim como em 2020, que o Supi ganhou com aquele sacrifício de dama em C6 e linhas de mate contra o Magnus volta a jogar escandinava. É inacreditável. Agora, o Magnus aqui não jogou dama por D4, como na histórica partida, não. Ele mudou, ele jogou cavalo, ele lembra e falou, não quero isso na minha vida norueguesa de jeito nenhum. Mudou a variante, olha lá. O Supi seguiu passando as peças, tudo normal aqui, ganha espaço, e o Magnus joga bispo G4, cravando o cavalo em F3, e depois de H3 o Magnus mantém esse tema da cravada o máximo que ele pode. Seguiu normal lá, bispo E2, E6, roque, passa o bispo e C4, e a partir daqui que a partida começa a pegar uma certa temperatura. Por quê? O Magnus jogou cavalo B6 e surge aqui um princípio de tema tático, que é o tema de tomar em F3 e ganhar o peãozinho de C4. O Supi viu, tá tudo certo, esse peão não cai, e seguiu desenvolvendo, e o Magnus roque. Ah, não, Rafael. Aqui Capiva jogou roque, porque foi que o Magnus não ganhou um peão nesse momento. Porque sim, momentaneamente tu ganha um peão, mas as brancas recuperam o peão e com juros cai a torre em A8. Então, claro, o norueguês que não nasceu ontem não entrou nessa loucura, perder a partida desse jeito. Ele jogou com roque. Agora, foi jogado o lance bispo E3 e cavalo C6, e aqui sim, o Magnus realmente ameaça bispo toma F3 e cavalo por C4, porque a grande diagonal agora tá bem controlada. Então aqui o Supi tem duas opções. Uma opção sólida para defender C4, que é o lance B3, e uma super arriscada. Qual que ele escolheu? Pá! G4 ele jogou. G4 jogou o Supi nesse momento, expondo bastante agora o rei. Dá um lance super arriscado. O Magnus só retirou o bispo, torre C1, ganha espaço no flanco da dama, o Supi segura B4, e agora bispo F6, e aqui o Magnus começa a pressionar o peãozinho de D4, e o Supi joga dentro do espírito dessa posição. Já que expandiu no flanco do rei, pá, G5. É uma guerra que será travada a partir desse momento, porque o Magnus volta o bispo para E7 e o Supi joga D5, e agora ganha muito espaço no centro. O norueguês volta o cavalo para B8, o cavalo tem que voltar pro jogo, e aqui não tem jeito. H4. É o que a posição tá pedindo nesse momento. A partida esquenta muito, porque o cavalo tá saltando, começa a surgir temas de H5 também. O Magnus trouxe o cavalo pro jogo, agora cavalo D4, e esse lance é terrível. É uma bomba. Por quê? O Supi ameaça H5 para ganhar o bispo em G6. É ganhar uma peça. Você sabe a sutileza? Esse cavalo aqui controla uma casa de fuga do bispo. E o bispo não tem nenhuma casa nessa diagonal.
todas o bispo acaba caindo. Então ameaçou H5. Só que olha o que o Magnus jogou. E aqui começa o drama da partida, porque o Magnus ignorou e jogou torre E8, querendo entrar no caos e nos desequilíbrios. Botou essa ideia aqui do Sup jogar o H5. O Sup não jogou, ele jogou dama D2. Agora, vamos entender por quê. As máquinas gostam do lance H5, dizem que é o melhor lance nessa posição, ganhando mesmo a peça, mas para que tu jogue esse lance, tu tem que encontrar um lance muito fino e difícil na sequência, que assim é uma coisa muito complicada, como vocês vão ver. Porque a ideia do Magnus é tomar em G5. E agora tu ganha a peça, ele retoma aqui, e nesse momento, o lance que justifica todas essas ações para as brancas é muito complicado. Qual lance tu faria nesse momento? Só tem um. Se tu encontrou o lance bispo D2, é o único lance que realmente justifica tudo isso. É muito difícil esse lance, porque tu vai ter que voltar o bispo. A ideia é que as pretas estão ameaçando tomar aqui em E3. Então E3 vira um alvo. Voltar o bispo para dar um lance muito complicado nessa posição, porque o cavalo tá entrando também. Mas o lance mais humano aqui, que provavelmente pode ser o lance que o Sup deve ter calculado, seria dama D2. Só que esse não é bom. Não é bom o suficiente, né? Mantém a posição em equilíbrio, mas é muito complicado de avaliar. Porque depois dessa troca e dama G5, rei F2, as pretas têm muita compensação aqui pela peça. O rei das brancas tá no centro do tabuleiro, tem dama H4, pressão em E3, o cavalo tá entrando. É terrível. É terrível essa posição, muito difícil de jogar. Então o Sup não entrou nisso. Ele adiantou essa ideia e jogou dama D2 direto, agora sim, preparando a ideia do H5 com um pouco mais de solidez, para E3 não virar um alvo. E ele controla G5 também. Então o que o Magnus jogou? O Magnus jogou o fino, cavalo C5. Rafael, permitindo H5, sim, o Sup jogou. Jogou agora o lance H5, só que aqui o Magnus tem um antídoto para não perder a peça, que é o lance cavalo E4, olha lá. Porque ele toca a dama, se tu tirar a dama, ele pode tomar aqui e ganhar essa casa de E4, e D5 passa a ser um problema para a posição das brancas. Então um refinamento assim, fora da nossa realidade. Tá ameaçando em G5 também. Aqui o Sup não tem jeito, tem que trocar. Agora o Magnus tira o bispo ameaçado, recuperando a peça, e D5 virou um alvo terrível na posição das brancas. Tá fraco o peão de D5. Então acabou que deu tudo certo pro Magnus. Olha a diferença de tempo também. O Magnus jogando super rápido. O Sup agora seguiu no espírito da posição. Pá! H6 e vamos pra cima. Agora é pra dar mate, hein? Cavalo toma D5, caiu esse peão, o Sup tomou em G7. E agora, toma em E3, peão por, e bispo por G5. E o rei das brancas fica completamente exposto. Sem peões ali pra dar uma segurança. O Magnus também não tá com o rei lá, essas coisas. E aqui começa a surgir também o tema de bispo toma E3 e algumas variantes. O Sup seguiu no espírito. Pá, bispo C4, ameaçando torre toma F7, que é devastador. Só que o Magnus defendeu com o bispo G6 e mais do que isso. Ele não só defendeu, como atacou ao mesmo tempo. Olha lá. Bispo toma E3 com a torre entrando em jogo é devastador. O Sup é obrigado a defender essa ameaça. Jogou torre em E1. Agora C5. E aqui a posição das brancas entra em colapso. Porque não tem um lance sólido aqui para as brancas. Observem que o peão ataca o cavalo. Se o cavalo sai, tu perde tudo. Olha lá, toma, toma. E agora esse daqui caiu tudo. Cheque tá caindo, já era. Aqui acabou a partida. Então o Sup, ele segue no espírito. Arrisca tudo que ele tem. Dama F2, sacrificando o cavalo no centro. O Magnus tomou. Agora surge a ideia também de bispo toma E3 ganhando a dama. O Sup então toma em F7. Só que o Magnus tinha aqui um antídoto. Ele joga rei toma G7 e sacrifica a torre. O Sup não tomou. Ele tomou em G6. Rafael, mas por que, Rafaelito? Porque se tu tomar aqui, tu fica completamente perdido nesse momento. Vocês sabem que bispo toma E3 não funciona, porque as brancas podem sacrificar aqui, a posição aí inverte completamente. Mas o fino é dama toma, e depois de tomar em D4 e dama D7, essa posição é ganha para as pretas, por conta do centro aberto e do par de bispos, que é muito forte, com o rei exposto e o centro sem peões aí, né? Vai ser muito, muito mais tranquilo jogar de pretas. Então o Sup, ele seguiu arriscando, ele tomou em G6, com a ideia de infiltrar a dama e tentar atacar o rei na base de torre H1. Entrar com a torre na coluna e tentar dar mate. Só que o Magnus jogou o fino nesse momento, com vantagem no tempo, ele jogou bispo H4. E depois de torre H1, dama G5, aqui não tem mais jeito. Não existe mais como seguir essa posição de brancas aqui. O Sup fez o quê? Abandonou esta parte. O norueguês é um veneno. Ah, é um veneno terrível. Por que abandonou, Rafael? Porque aqui não tem mais lance.
Ó lá, se tu jogar rei H2, tu leva mate. Rei H3, tu leva mate. Rei F3, dama G3, rei E2 e torre por E3 e tu vai levar mate, não tem o que fazer. Mas, Rafael, e se jogar rei F1? Aí perde a dama. Como se não bastasse as linhas de mate, esse daqui perde a dama. E sim, o norueguês arrebata essa partida. E tá no ar a precisão desta pelesta guerra entre Magnus Carlsen e Luiz Paulo Suppe. Observem que o Magnus, mais uma vez, jogou com uma máquina terrível e devastadora. 90% de precisão contra próximo de 80% do Suppe. E marca aqui no relatório H6 como sendo uma das gafes da partida. Segundo a avaliação das máquinas, Bispo B5 aqui era a melhor continuação para as brancas, tentando manter um pouco mais da atenção e do equilíbrio. Mais uma partida super complexa de jogar, principalmente para Blitz. No total, o Magnus e o Suppe jogaram 6 partidas e o norueguês botou 5-1. Mas acontece que o Brasil arrancou 1. A 1 pontinho veio para casa. Inclusive, se tu não viu essa partida, vou deixar no card aqui em cima. Dá uma olhada lá, que é uma verdadeira maravilha. E se tu gostou da análise, não esquece daquele likezão aí embaixo. E até os próximos vídeos.